Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu quero partilhar com você o texto de primeira carta de João, no capítulo 2, versos 1 e 2. Eu peço que você abra comigo, por gentileza. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 1 e 2. Está escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Esta carta foi escrita já no final do primeiro século, e João escreve esta carta com um propósito bem específico, que foi assegurar aos crentes que passavam por turbulências enormes na vida, por perseguições crudelíssimas, acerca da nossa absoluta e inabalável segurança em Cristo Jesus. Ele chega a dizer isso com toda a clareza no capítulo 5, versículo 13, quando diz: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Se você creu no Senhor Jesus, você pode ter segurança, certeza da vida eterna. E essa segurança não está em você, está nele. E a convicção dessa certeza está porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Agora João, nesse texto lido, escreve para os irmãos na fé com muita doçura, como era peculiar do apóstolo, chamando-os de filhinhos, filhinhos meus. E ele diz assim: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Nós não temos licença para pecar, nós não temos permissão para pecar. A ordem de Deus para nós é não pecar. Mas talvez algum crente possa se afligir, dizendo: meu Deus, eu pequei, e agora? E agora? E quem de nós não passa por essa experiência? Quem de nós, embora salvos, seguros, não sofre a desdita, a tristeza, a dor de pecar ainda? De cometer um deslize, de falar o que não devia ter falado, de fazer o que não devia ter feito, de não fazer o que deveria ter feito, de cogitar no coração coisas más. Então, como o propósito desta carta é dar àqueles crentes segurança de que eles estavam salvos, seguros, João prossegue e diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. É muito importante todos nós sabermos que todos nós, indistintamente, grandes, pequenos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, doutores, analfabetos, ricos e pobres, todos vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus. E naquele dia, diz a Bíblia, os livros serão abertos. E naquele dia, nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. E naquele dia, testemunhas levantar-se-ão contra nós. Primeiro, nossas palavras. A Bíblia diz que o homem vai dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que ele proferiu. Eu sei que você não se lembra de todas, mas eu lhe pergunto: você já xingou alguma vez? Já falou algum palavrão alguma vez? Já contou alguma piada imoral que não devia ter contado, mas contou? Já falou mal dos outros alguma vez? Então, por esse filtro, ninguém escapa.
Nós vamos ser julgados segundo as nossas obras, o que nós fizemos, o pai, a mãe, o marido, a mulher, o filho, a filha, o amigo, a amiga, o pastor, a igreja. A lei não viu. Fechamos a porta para ninguém ver, mas Deus estava lá. Vamos dar conta no dia do juízo. Mas naquele dia também nós vamos dar conta daquilo que não fizemos. Muitas vezes nós não nos apercebemos a gravidade que é o pecado da omissão. E Jesus reserva uma passagem das Escrituras sobre a cena do juízo final. E todos os pecados descritos naquela cena estão diretamente ligados a pecados de omissão. Está lá em Mateus 25, 31 a 46. Quando o Senhor vier na sua glória, na sua majestade, se assentará no seu trono para julgar as nações, separando umas das outras, umas à direita, outras à esquerda, e vai se dirigir aos que estiverem à sua esquerda, dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Talvez você pergunte: mas o que essas pessoas fizeram? Nada, absolutamente nada, só deixaram de fazer, pecado de omissão. Mas diz a Bíblia que nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus e vamos ser julgados pelos segredos do nosso coração, pelos nossos pensamentos secretos, pelos nossos desejos íntimos, por aquilo que nenhum tribunal da terra tem competência de ver, de legislar ou de julgar. Obviamente que por esses filtros de Deus ninguém escapa. Ninguém escapa. Até porque para passar no filtro da lei tem que ser perfeito. É por isso que outro livro será aberto, o livro da vida. E quem for encontrado no livro da vida não passará pela segunda morte, pelo juízo e condenação. E então é mistério, claro, todos nós temos a necessidade nesse tribunal termos um advogado. E João está nos dizendo que nós temos esse advogado. E ele não é um advogado qualquer, ele é o advogado, o justo. E eu queria então aqui nesta noite, de forma objetiva, trazer à sua memória esclarecida 3 verdades sobre este advogado. Primeiro, ele é o advogado incomparável quanto ao seu caráter. Veja comigo o verso 1: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é homem, Jesus, ele é divino, ele é o Cristo Messias, mas ele tem um caráter justo. Isso significa que Jesus não é apenas o nosso advogado, ele é o nosso exemplo. Convenhamos, hoje é possível você encontrar um grande advogado de projeção, de proeminência, um expoente na sua área jurídica, que tenha conhecimento e grande desenvoltura no seu trabalho, mas a vida desse advogado está completamente divorciada daquilo que ele exerce. A vida está desacertada, a vida está entregue a pecados, a vícios, a iniquidades, mas na desenvoltura do seu trabalho ele é excelente. Nós não encontramos isso em Cristo. Ele é o justo, não houve pecado nele, ele é luz, ele é a verdade, ele nunca pecou, ninguém jamais pôde acusá-lo de pecado. A vida dele é o avalista do seu trabalho. Mas vejam mais, no tribunal de Deus, irmãos, só um advogado justo poderia nos valer. Porque veja bem, no tribunal dos homens, a lei é torcida, as testemunhas são compradas, as sentenças podem ser vendidas a peso de ouro. Mas Jesus, o nosso advogado, nunca usou de subterfúgios
para conseguir inocentar os seus clientes. Jesus nunca usou das filigranas da lei para oferir vantagens. Aliás, o diabo ofereceu-lhe um reino. Aliás, as multidões quiseram proclamá-lo rei. Aliás, a Bíblia diz que ele veio não para abrogar a lei, não para encontrar brechas na lei, ele veio para cumprir a lei de forma plena, cabal. Na verdade, ele nunca cometeu injustiça, ele nunca acusou a lei de injusta. É por isso que a Bíblia diz que a lei é boa, é santa, é justa, é espiritual. As pessoas acusaram Jesus, mas sem lograr êxito na acusação, chamaram-no de beberrão, chamaram-no de violador do sábado, chamaram-no até de endemoniado. Quando o Sinédrio foi condená-lo, precisou contratar testemunhas falsas, mas ninguém pôde jamais provar nada contra ele. Por isso Jesus Cristo pode ser o seu, o meu, o nosso advogado. Ele é o advogado, o justo. O justo. Ele nunca pecou. Ele é o nosso advogado. Então você não deve pecar. Você não pode pecar. Você não tem licença para pecar. Mas se porventura você pecar, você não perde a sua salvação. Se você creu no Senhor Jesus, se Ele é o seu Salvador, se Ele é o seu Senhor, Ele é o seu advogado, o justo. Mas a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Ele é um advogado incomparável quanto ao seu método. Olha que coisa curiosa, isso aí difere obviamente da conjuntura da jurisprudência e da advocatícia humana. Ele não veio para defender nossas virtudes, Ele veio para expiar os nossos pecados. Eu chamo a sua atenção para algumas coisas. Primeiro, Jesus não veio advogar a sua inocência, mas veio para afirmar a sua culpa. Jesus não veio para dizer que você é bom, como ensinava Jean-Jacques Rousseau. Ele veio para dizer exatamente o contrário: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Jesus não veio para dizer que você tem méritos para ser absolvido no tribunal de Deus. Não, não, não. O que Ele ensina na sua palavra é o contrário. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Jesus não veio para dizer que você é inocente, portanto pode ser absolvido. Não, não, não. O que a Bíblia ensina é o contrário, que Deus não inocentará o culpado e que a alma que pecar, essa morrerá. Jesus não veio para dizer que você é livre, ao contrário, Ele diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, mas Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não veio para dizer que você é uma pessoa iluminada, ao contrário, Ele diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, Jesus veio para uma coisa. Ele não veio para dizer que se você for sincero na sua expressão religiosa, está tudo bem com você. Ao contrário, sua palavra diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. Jesus veio para mostrar que você e eu somos pecadores. Por isso Ele diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Os sãos não precisam de médico, sim os doentes. O que Jesus quis dizer com isso? Aquele que acha
que é bom, aquele que acha que é justo, aquele que acha que não tem pecado, aquele que acha que está são e não precisa de médico, aquele que se julga bom e justo aos olhos de Deus, esses jamais se renderão a Cristo. Esses querem a salvação pelo mérito, esses querem a salvação pelas obras, esses querem a salvação apenas pela construção que elas mesmas realizam para construir um caminho do céu, da terra ao céu. Para esse Jesus não veio. Ele veio para quem? Para aqueles que reconhecem que são pecadores, que estão desesperadamente perdidos, que estão nas trevas, que são escravos do pecado, mas que Ele, Jesus, liberta, que Ele, Jesus, perdoa, que Ele, Jesus, salva, que Ele, Jesus, redime. Para esses Jesus estende a mão e diz: é para você que eu vim, é por você que eu morri, e para você eu sou o Salvador e Senhor. Ele é o nosso advogado, o justo. Segundo lugar, Jesus não veio para falar por você, mas para morrer por você. Eu distingo aqui de todo advogado, porque a palavra advogado é a mesma palavra, a palavra grega parácletos, chamado para estar do lado. Essa é a finalidade de um advogado, estar do lado do seu cliente. Mas Jesus não veio para estar do seu lado, Jesus veio para estar no seu lugar, como seu substituto, como seu redentor. É por isso que o texto nos informa no verso 2 que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Na verdade, o Senhor sofreu o castigo que devia cair sobre você, aquele cálice de horror que fez Jesus suar e sangrar no Getsêmani, fez Jesus sentir angústia de morte no Getsêmani. Era a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua e a minha cabeça, e Jesus bebeu gota a gota, sorveu cada gota daquele cálice. O juízo condenatório que o meu pecado merece, Ele carregou sobre Ele. Ele foi fulminado pela lei, porque a lei diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ele não pecou, mas Ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, o seu, o meu, o nosso pecado. Ele foi cuspido, Ele foi esbordoado, Ele foi ultrajado, Ele foi vilipendiado. Mas diz a Bíblia que foi o Pai que agradou moê-lo, por causa do seu, do meu, do nosso pecado. Então preste bem atenção nisso. Ele pode ser o seu advogado, porque a culpa que você tem, Ele carregou sobre si. A condenação que você merece, Ele sofreu em seu corpo. A morte que você deveria receber, Ele morreu por você. A dívida que você não podia pagar, Ele pagou por você. Nesse sentido, Ele é único, Ele é incomparável, Ele é singular. Ele pode ser o seu advogado. Agora, diz a Bíblia, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Mas vamos olhar um outro aspecto, porque Jesus é o advogado incomparável. Pense comigo, quanto mais famoso, quanto mais conhecido, quanto mais experiente, quanto mais eficaz é um advogado aqui entre nós, mais caro é o seu serviço. Jesus é o advogado incomparável, porque o trabalho dele é de graça. Não é barato, não é barato, é de graça, é de graça. Então preste bem atenção, Ele não cobra nada, sabe por quê? Porque Ele já pagou tudo, e não pagou com moeda corrente, pagou com o seu sangue, com o seu sangue. Quando Ele estava lá na cruz, você se lembra de que a penúltima palavra dele não foi uma palavra, foi um grito, foi um brado, e esse brado significa: está pago, está consumado. Aquele que crê em mim não deve mais nada.
Ali o véu se rasgou de alto a baixo. Ali acabou o sacerdócio judaico. Ali Deus nos constitui a todos sacerdotes. Ali o acesso ao trono da graça foi aberto. Ali a nossa dívida foi quitada completamente. Ali o perdão pleno chegou até nós. Ali a redenção absoluta sorriu para nós. Jesus Cristo é este advogado. E diz a Bíblia que esta cena acontece não com horror, porque diz Hebreus que ele não levou em conta a vergonha, a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de conquistar o seu coração pelo seu amor. Isso é graça imerecida. Eu nunca me esqueço, pastor Roster, eu era seminarista em Campinas, quando houve uma grande concentração evangelística no Parque do Taquaral, e o então Nilson Fanini, pastor na época muito conhecido no Brasil, foi pregar naquela conferência. E ele pregou naquela ocasião em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. E ele disse: vocês precisam entender o que é graça. E ele contou uma história. E histórias têm a capacidade de clarear uma verdade, de trazer fixação na nossa memória desta verdade. Então ele disse para nós: você quer saber o que é graça? Aí contou. Um professor de escola bíblica dominical recebeu meninos muito carentes, de uma sociedade, de um bairro muito carente, meninos que viviam em situação de risco, de violência. E então percebeu aquele professor que aquele menino vinha para a sala, escola bíblica dominical, com os pés descalços, com roupas puídas, e esse homem, movido de compaixão, resolveu ir a uma loja, comprar roupas, comprar calçado, comprar brinquedos, e então subiu um morro, a sua casebre ficou lá no alto do morro. E aquele menino, sem saber para quem eram aqueles presentes, querendo apanhar aqueles presentes, saquear aqueles presentes, pega uma pedra, jogou no homem, feriu a cabeça do homem, ele caiu desmaiado, e ele catou os presentes e levou para casa. Quando o homem voltou ao seu senso, foi no hospital, fez curativos, melhorou, foi numa loja, comprou novas roupas, novos calçados, novos brinquedos, fez o mesmo caminho. Quando chegou na casa do menino, bateu a porta, o pai veio assim muito constrangido atender, e o professor disse: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. E o pai, movido de um senso de justiça, disse para o professor: foi meu filho que jogou aquela pedra no senhor. O meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu: é verdade, o seu filho não merece, mas o seu filho precisa. Isso é graça. Eu não mereço, mas eu preciso. Foi o que Jesus Cristo fez por nós. Nós não merecemos, mas nós precisamos. Mas um outro aspecto de Jesus, o advogado incomparável, quanto à sua exigência, ele exige entrega total da causa a ele. Pense comigo agora no plano humano. Quando alguém tem uma causa muito grande, via de regra, não contrata um advogado, ele contrata uma banca de advogados. Porque às vezes o processo tem uma variada situação, vários aspectos, onde cada advogado é especialista num departamento ou numa específica área. Mas notem Jesus, ele requer que você reconheça que ele é o titular absoluto da ação, ou então ele pede subestabelecimento. Ele não aceita você tê-lo como advogado e buscar um outro advogado auxiliar.
Em outras palavras, não é Jesus mais as suas obras, não é Jesus mais a sua igreja, não é Jesus mais o seu sacrifício, não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais o Papa, não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais o apóstolo, não é Jesus mais o milagre, é só Jesus. Ou ele é o titular absoluto da ação, ou ele não é seu advogado. Ou você confia específica, exclusiva e totalmente nele, ou então ele não é o seu advogado. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas há uma terceira e última verdade que eu gostaria de enfatizar. Primeiro, quanto ao seu caráter. Segundo, quanto ao seu método. Agora, terceiro, quanto à sua eficácia. Ele nunca perdeu uma causa. Nunca alguém foi a Jesus necessitado, carente, quebrantado, arrependido, que fosse despedido. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então quero destacar aqui algumas coisas. Veja você que para Jesus não há pecado que ele não perdoe. Imagine alguém muito desesperado. Pense comigo, irmãos, quantas pessoas que ao cometerem um deslize, um pecado, uma queda moral, se desespera, a ponto de tirar sua própria vida. Isso tem acontecido hoje? Muito, muito. Tem perdão? Tem saída? Pois Jesus é o advogado justo. Ele nunca perdeu uma causa. Nunca alguém chegou para ele quebrantado e arrependido que disse: para o seu caso não tem jeito. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é alguém atribuir ao diabo conscientemente, deliberadamente aquilo que é obra de Deus. Mas por pior que seja um pecado, onde há coração quebrantado, aí ele está, aí ele estende a mão, aí ele restaura, aí ele perdoa. Então veja você que não há pessoa indefensável para Jesus. Essa causa é indefensável. Não, para esse aqui não tem jeito, para aquele ali não tem recuperação, esse aqui está drogado, não tem jeito, aquele ali está bêbado, não tem jeito, aquele ali é um adulto, não tem jeito, aquele ali é um efeminado, não tem jeito, aquele ali é um ladrão, não tem jeito, aquele ali é um corrupto, não tem jeito. Tem jeito, tem jeito. E é por isso, irmãos, que nós cremos no poder do Evangelho. O Evangelho recicla lixo humano, pega gente quebrada, machucada, ferida, que já está na sarjeta, e levanta e o faz assentar-se entre príncipes. Pega um criminoso assassino como Saulo de Tarso e faz dele um apóstolo. Louvado seja Deus. Pega um homem endemoniado como Gadareno e faz dele um missionário para as suas cidades. A esperança, irmãos. Nós pregamos o Evangelho vivo, do Deus vivo, para quem não tem vida irrecuperável, não tem pecado sem perdão, gente que está machucada, ferida, quebrada, desanimada com a vida, Jesus pega, transforma, liberta, salva e usa para o louvor da sua glória. Quero lhes dar um exemplo. Pensem comigo na mulher pecadora. Eu acho tão curioso, está lá em João 8, os fariseus pegaram a mulher em flagrante adultério, levaram aquela mulher, jogaram aquela mulher aos pés de Jesus. Ele estava lá na praça do templo. Algumas coisas me chamam muita atenção, porque eles chegam e perguntam assim para Jesus: a lei diz que tais pessoas devem ser apedrejadas, tu o que dizes? Primeiro, se a mulher foi apanhada em flagrante adultério, ela não estava adulterando sozinha. Tinha um homem com ela, claro. A lei dizia que o homem e a mulher eram apedrejados. Cadê o homem? Por que só a mulher? Segundo, aqueles homens fariseus não estavam interessados na mulher. A mulher era apenas uma coisa, um objeto descartável.
Também eles não estavam interessados na lei. Também eles não estavam interessados na opinião de Jesus, de aprender com Jesus. Eles estavam usando uma pessoa para alcançar um propósito nefasto, que era buscar uma ocasião para acusar Jesus. Eles não estavam nem interessados em condenar aquela mulher, eles estavam interessados em condenar Jesus. Aí notem comigo que essa mulher, primeiro, ela está condenada no tribunal da lei, a lei mandava apedrejar mesmo. Aquela mulher estava condenada, em segundo lugar, no tribunal da opinião pública. Terceiro, aquela mulher estava condenada no tribunal da religião. Quarta, aquela mulher estava condenada no tribunal da consciência. Aí diz a Bíblia que Jesus, em face da pergunta, não responde. Eu acho tão lindo Jesus, porque quando alguém chegava com pergunta de algibeira para ele e fazia pergunta, ou ele não respondia, ou ele devolvia a pergunta e colocava a pessoa enrascada. A pessoa botava um laço para ele e a pessoa caía no próprio laço. Ele não respondeu. Começou a escrever no chão, talvez com o dedo, a poeira do chão do pátio do templo. A palavra lá não é grafê, é epigrafê, e alguns estudiosos dizem que epigrafê é como se fosse escrever a sentença, uma sentença contra alguém. Talvez Jesus escrevesse em letras bem garrafais os pecados daqueles acusadores, não sei, talvez. Então Jesus, diante da insistência deles, levantou e disse: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí, acusados pela consciência, foram saindo, o mais velho ao mais novo. Aí Jesus se volta para a mulher e pergunta assim: ô mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus tratou severamente do pecado, mas Jesus foi doce com a pecadora. A esperança para a cana quebrada. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga a torcida que fumega. Ele é capaz de pegar a pessoa mais moída pelas tragédias da vida, perdoar, restaurar e levantar. Eu fico olhando um homem como aquele leproso. Está lá em Marcos 1, a partir do verso 40. Meus irmãos, Dr. Lucas, no seu registro, diz que o homem estava tomado de lepra. Lucas era médico e ele, ao descrever uma doença, ele era mais preciso. Se aquele homem estava tomado de lepra, pense comigo que aquele homem já devia estar todo defeituoso. As cartilagens já não existiam mais. Aquele homem era uma carcaça humana, era uma chaga viva, o corpo dele apodrecendo, a carne dele se derretendo. Aquele homem tinha suas vestes mal cheirosas. Aquele homem devia viver num leprosário, talvez furou o esquema de segurança do leprosário e saiu esgueirando-se pelas ruas. Consegue chegar bem próximo de Jesus. Diz a Bíblia que ele se prostrou e adorou e disse: se tu quiseres, tu podes purificar-me. Ele reconhece que Jesus é soberano e ele reconhece que a vontade dele deva ser feita. Jesus poderia ter curado aquele homem dizendo: vai, mostra-te ao sacerdote, como fez com os 10 leprosos. Jesus poderia apenas ter dado uma ordem: ser limpo, eu quero sim. Mas diz a Bíblia que Jesus, compadecido dele profundamente, o tocou. E o termo tocou lá é mais do que encostar, é abraçar. E por que Jesus fez isso? Talvez aquele homem há anos não sabia o que era alguém chegar perto dele, tocar, encostar nele. Talvez toda vez que alguém se aproximava, ele tinha que dizer: maldito, maldito, ou outra pessoa vai apedrejá-lo. E Jesus sabia como estava a alma dele em farrapos. E Jesus terapeutiza o coração dele, as emoções dele, cura a enfermidade dele. Sabe por quê, amados irmãos? Para Jesus não tem causa perdida, não tem vida irrecuperável.
Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, eu não sei como é que está o seu coração, quão doído está a sua alma, quão aflito está o seu coração. Talvez você caiu, talvez você pecou, talvez você transgrediu, talvez você está com vergonha de se olhar no espelho, talvez você está com vergonha de falar com Deus. Eu quero dizer para você que você tem um advogado, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que eu acho maravilhoso em Jesus? É que, no ponto de vista humano, quando um advogado é muito importante, é muito difícil você falar com ele. Tem uma agenda complicada, tem secretários e secretárias que blindam, você não pode falar toda hora que você precisa, pois Jesus é o supremo advogado e Ele está sempre pronto a escutar você. Você fala com Ele de dia, você fala com Ele de noite, de madrugada, você fala com Ele em casa, você fala com Ele na rua, você fala com Ele no hospital, você fala com Ele quando você está chorando, você fala com Ele quando você está alegre. A linha dele nunca está ocupada para você. A hora que você está com o coração apertado, fala com Ele. Ligação direta. Bendito seja Deus. Mas deixa eu dizer outra coisa para você. Jesus é o advogado supremo, diferente dos demais agora, pelo seguinte: um advogado, por mais importante que ele seja, ele só pode cuidar das coisas daqui, entre o berço e a sepultura. Que advogado pode defender uma causa eterna? Que advogado pode ajudar você em relação aos seus pecados, a sua consciência, a culpa, ao medo, ao desespero? Os advogados humanos têm limitações absolutas, intransponíveis. Jesus é o supremo advogado porque Ele não cuida apenas das suas causas do aqui e do agora, Ele cuida das causas eternas. Ele pode perdoar seus pecados, Ele pode dar a você a vida eterna, e só Ele pode. Ele é único, Ele é singular. Mas eu quero concluir dizendo para você o seguinte: o advogado aqui, por mais brilhante, num dado momento ou noutro da vida, da sua carreira, ele vai sofrer alguma derrota. Mas Jesus não vai sofrer nenhuma. Ainda, quando um advogado aqui defende o seu cliente, hipoteticamente, ele alcançou um resultado brilhante, é possível que o promotor, ou o advogado, a banca de advogados de acusação, recorra a instâncias superiores, e aquela primeira sentença que aliviou a pessoa seja suspensa e ele seja condenado em segunda instância, ou na terceira instância, ou na quarta instância, ou vice-versa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando Jesus tomou sua causa e defendeu você, e declarou você livre, e a sentença foi: está justificado, não tem como mudar essa sentença. Sabe por quê? Porque o tribunal que declarou você perdoado, justificado, é o supremo pretório divino, é a suprema corte, não tem apelação, não tem instância superior a apelar. É por isso que a Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, não tem a quem recorrer mais. Louvado seja Deus,
não há possibilidade de condenação. Por isso a Bíblia diz: já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu concluo agora dizendo o seguinte para vocês: e se você, depois de ouvir a verdade de Deus, não quiser optar por ter Cristo como seu advogado? O que vai lhe acontecer? Então preciso lhe dizer que hoje Ele pode ser o seu advogado. Amanhã certamente Ele será o seu juiz. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas notifica a todos que em toda parte se arrependam, porque já estabeleceu um dia, o dia do juízo, e já escalou o juiz, Jesus de Nazaré, aquele que venceu a morte. Ele será o seu juiz. E a sentença para todo aquele que o recusou como advogado é de condenação inexorável, inapelável. Portanto, hoje é o dia da sua oportunidade, hoje é o dia da sua salvação. Feche seus olhos, curva sua fronte. Eu quero orar com vocês. E enquanto você está orando, eu quero dizer para você que naquele dia não haverá revelia nesse processo, porque todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus. Naquele dia não haverá réplica nem tréplica, haverá sim um silêncio sepulcral dos culpados. Mas talvez hoje você esteja aflito com seus pecados. E um dia Lutero teve um sonho, ele escreve sobre isso, e o diabo apareceu para ele, uma lista enorme de pecados que ele, Lutero, tinha cometido. E quando o diabo apresentou a lista para ele, e ele leu pecado por pecado, ele disse: é verdade, eu fiz tudo isso mesmo. Só tem uma coisa que não está nessa lista aí, é que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Há esperança para você. Corra para os braços de Jesus. Corra para os braços de Jesus. Senhor, a Tua palavra foi anunciada nesta noite, e ela é a Tua palavra, a palavra viva, a palavra eterna, a palavra poderosa, a palavra eficaz, a palavra que, uma vez semeada, não volta para Ti vazia. O que nós pedimos nesta noite é que o Teu Espírito opere em nós eficazmente. E se porventura há alguém aqui nesta noite que ainda não tinha confiado plenamente no Senhor Jesus Cristo como seu advogado, como seu redentor, que nesta noite esse coração se renda a Ti e receba Cristo como seu Salvador e Senhor, para que tenha então o perdão de seus pecados e a vida eterna, e seja declarado por Ti Teu Filho. Bendito é o Teu nome, Deus, porque a maioria de nós aqui, pela Tua graça, já tem esta esperança e esta segurança. A nós outros, Deus, fortaleça-nos ainda mais a fé, para entendermos quão grande redenção nós temos em Cristo Jesus, e vivermos os dias da nossa vida com ações de graças, com gratidão por esta preciosa salvação. A Cristo nosso Salvador rendemos honra, glória e louvor, agora e eternamente. Amém.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.